Meu nome é Thaís Segal, eu sou professora de português e redação e você está assistindo um curso de redação para o Enem e nós vamos falar nesse vídeo sobre a competência 1, que é uma das 5 competências usadas como critério de avaliação do Enem. A primeira competência do Enem é demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Para falar de modalidade escrita formal, eu preciso entender que a escrita é um registro da língua, um registro da fala. E nós vivemos situações tanto de formalidade quanto situações de informalidade. Um churrasco de domingo seria um exemplo de uma situação informal. Uma reunião de trabalho de uma situação formal. Então a forma como nós falamos, a nossa oralidade, ela não está restrita apenas à informalidade. Existe na oralidade situações em que eu uso uma fala mais formal ou uma fala mais informal. A mesma coisa acontece na escrita. Eu tenho situações em que a minha escrita vai ser mais formal e situações em que a minha escrita vai ser mais informal. Um e-mail de trabalho, um artigo acadêmico, uma monografia são exemplos de uma escrita mais formal. Um grupo de WhatsApp, nem um pouco formal, não é mesmo? Apesar de existir formalidade e informalidade, tanto na escrita quanto na fala, nós estamos acostumados a identificar na escrita uma linguagem mais formal e na fala uma linguagem mais informal. Nós podemos entender que isso acontece porque na escrita nós temos o tempo de identificar se aquela mensagem que a gente quer passar para o leitor foi bem escrita, se está fazendo sentido, coisas que muitas vezes na fala a gente para no meio, a gente dá a volta para chegar no mesmo lugar. Então, a escrita ela é como se fosse uma linguagem mais preocupada. Você está aqui assistindo esse vídeo porque você quer o máximo de pontos no Enem. Então, para isso, eu vou te explicar exatamente qual é a diferença entre receber 160 pontos e 200 pontos. O que você precisa fazer? Para tirar 160 pontos no Enem, você tem que demonstrar um bom domínio e cometer poucos desvios em relação a todas aquelas coisas que você aprendeu na língua portuguesa, na escola, desde que você tinha lá seus 9 anos de idade com a professora Maricotinha. Então, se você pensar comigo, acentuação, pontuação, regência, verbal e nominal, as preposições corretas, os diferentes significados que os verbos podem ter dependendo da sua transitividade, para os verbos que mudam de significado. Tudo isso conta ponto para você demonstrar que você entende de norma culta, que a gente poderia dizer que é o apelido dessa competência. Por outro lado, você não quer tirar 160, você quer tirar 200. E para tirar esses 200 pontos, você vai precisar fazer um pouquinho mais. Os 200 pontos pedem que você demonstre um excelente domínio na qualidade da sua modalidade escrita formal e também da sua escolha de registro, que você consiga mostrar palavras formais apropriadas para aquilo que você está querendo dizer. Além disso, os desvios que você pode cometer são bem mais difíceis, porque você pode até cometer mais de um, mas você não pode ter nenhuma reincidência. O que isso significa? Que se você cometer um erro, por exemplo, de crase, você não pode cometer mais nenhum erro de crase na sua redação, porque se você erra 2 vezes a mesma coisa, o seu corretor vai supor que, poxa, isso ele não sabe. Então, você pode ter desvios, mas você não pode repetir o mesmo desvio. Aí você me vê falando tudo isso e entra logo em pânico. Porque em algum momento na sua formação teve alguma coisa que você não aprendeu, não ficou tão clara. Bem, esse é o momento de assistir outras videoaulas, tem muitos professores legais e você com certeza vai conseguir melhorar um bocado a sua norma culta. Então, não desiste desses pontos, eles são importantes. Então, para encerrar esse vídeo, vale lembrar que a modalidade escrita, ela leva em consideração que as ideias estão concatenadas, que você parou para escrever, você não saiu falando sem pensar. Então, é necessário que você demonstre na sua redação que tudo aquilo ali era um projeto. Então, tá aí a importância de um roteiro de dissertação, de uma projeção textual, tudo aquilo encadeado com o objetivo de chegar em algum lugar, naquela conclusão de que a minha opinião tá certa. Então nesse vídeo você falou... Você falou não, você não falou nada. Quem falou fui eu. Ai meu Deus, isso daí podia até deixar. Pode.
Então, nesse vídeo você aprendeu sobre a primeira competência e agora nós vamos para a segunda. Não deixe de se inscrever e já sabe, se não se inscrever, já...